Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro. Estamos lendo aqui João, capítulo 16, verso 24. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Este assunto, oração, é um assunto que foi falado ontem pela manhã na escola dominical, dentro de um assunto maior, portanto, foi falado de passagem. À noite teve um momento em que foi falado também sobre oração, mais de um momento, inclusive. E, e é um assunto que nos importa, né? E mais do que falar sobre ele, já aprendi há muitos anos que o maior manual, o melhor livro sobre oração não é um livro, não é um manual, e sim a prática. Porque a gente pode ter em mãos, como eu li mais de uma vez, um livro que me motivou muito a oração chamado O Intercessor, por exemplo. Um livro maravilhoso, mas vai continuar sendo um livro maravilhoso, inspirador em si. Se não acompanhar a minha decisão de orar, ele vai ficar na condição de um livro e não resolve nada, né, aos seus leitores. Falar na igreja, ensinar, pregar sobre oração, tudo pertinente, necessário até. No entanto, o que tem que acontecer é irmos para a prática, né? Em Israel, a prática da oração já existia, né? E eles oravam, tinham as orações. Eu lembro quando Jesus combateu o farisaísmo, que é aquele fermento, né? Aquela ideia de externalizar espiritualidades, mostrar para os outros, mostrar o quanto é espiritual para os outros. Quando Jesus combateu isso, eram orações que aquelas pessoas faziam, né? Nos melhores lugares públicos, né? Nos lugares à frente, na sinagoga, para mostrar que eram os tais. Orações existiam desde o passado. A gente tem orações na palavra de Deus lindas, né? Tem salmos que são orações, alguns até orações penitenciais, né? Existem orações, por exemplo, a do rei Salomão, lá na inauguração do templo, lindíssima. E o que não falar, o que poderíamos acrescentar aqui na lista, a oração de alguns reis, as orações intercessórias de Samuel, de Moisés, a oração de dias e jejum, né? De dias, e que Deus já havia atendido no primeiro dia, que é o caso da oração de Daniel, né? Então, orações já se faziam, né? Mas Jesus está, vou usar uma expressão, talvez não seja mais correta, está inaugurando, né, um novo período aonde ele já tinha ensinado que nós deveríamos orar a Deus em seu nome. Então, é uma regra para nós, que a gente não pode entender de outra forma, né? Oramos a Deus em nome de Jesus. Por quê? Porque foi assim que Jesus ensinou, e se ele ensinou assim, e não foi por meio de parábola, e não é um enigma, não está envolto em obscuridade, é claro assim. Rogar a Deus, orar a Deus, falar com Deus em nome de Jesus, né? E isso para nós está claro, ainda que tem gente que tropece debaixo de outros argumentos, tropece nesse ponto com outros argumentos. Então aqui é uma nova
Faz. Então, oração vocês fazem, mas até agora vocês não têm pedido em meu nome. Então, Jesus está trazendo a ideia, digamos assim, ou o ensino de que tem que orar nessa nova perspectiva. Orar rogando a Deus em seu nome. E eu já falei por aqui da banalização, né? Que às vezes se faz com o nome de Jesus. Lembra que eu falei por aqui, tipo denúncia, de que as pessoas falam qualquer coisa e acrescentam em nome de Jesus, de que virou gíria popular e tudo mais. E é um erro, porque o Salvador Jesus é santo e é Deus. Aliás, é um dos assuntos da lição da escola dominical. Me parece que de domingo que vem. Jesus é Deus. Então, se não pode chamar o nome de Deus em vão, também não poderia, não se pode falar o nome de Jesus em vão, principalmente porque essa sentença em nome de Jesus, em o nome de Jesus, é no lugar de Jesus, na autoridade de Jesus. Quando a gente foi salvo por Jesus, a gente tem uma união mística, uma união espiritual com Cristo. Pedir em seu nome é como se a gente estivesse fazendo as nossas petições e podendo colocar lá embaixo o que eu estou pedindo, né? O que eu estou orando é em nome de Jesus. Como é que fica isso organizado, né? Só para a gente pensar um pouquinho. Quando Deus ouve o nome de Jesus, não, ele não é, Deus não se ilude com nada. Se for, como eu já citei aqui, a gíria, o deboche, a banalização, o nome de Jesus na boca de quem não tem união com Jesus, nada significa. E eu tenho uma prova bíblica para lembrar, né? Lembra aqueles 7 irmãos que estavam brincando de exorcistas e disseram para um possesso, portanto, disseram para um espírito imundo: nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o espírito respondeu, né? Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês eu não conheço. E diz que isso não é bonito, viu, gente? Isso é lamentável, mas nos ensina. Bateu naqueles meninos, naqueles rapazes, e eles saíram fugidos, surrados, envergonhados. Por quê? Porque eles não tinham união com Jesus. Então, dizer em nome de Jesus, ou em nome de Jesus a quem Paulo prega, né? Como se acrescentasse autoridade ao nome de Jesus, não serviu de nada, não serviu para expulsar demônio, mas também não serve para ser ouvido por Deus no sentido de que é a oração. Então, quando oramos em nome de Jesus, é por causa da união que temos com Ele, né? E aí é como se nós orássemos em nome de Jesus, é como se nós orássemos pelo próprio Jesus, ou no lugar de Jesus. Então, os nossos interesses deveriam ser os interesses de Jesus. Quais são os interesses de Jesus? É só lembrar: minha comida, minha bebida é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Jesus? Ele é o Salvador. A vontade de Jesus é salvar almas, né? Quem compreende a vontade de Jesus chega a sofrer, como o apóstolo Paulo disse, que tinha dores de parto, trabalhando, esperando, né? Na expectativa
no labor mesmo de que Cristo fosse formado nas pessoas. Paulo disse isso na carta aos Gálatas. Então, o que que a gente compreende? Que Jesus tem os seus interesses, os interesses do reino. E na oração é o reino em primeiro lugar. É os interesses de Jesus em primeiro lugar. Osmar, mas isso não é contraditório no que diz respeito às nossas petições? Sim, não, não é contraditório. Porque tem lugar para as nossas petições, mas orar em nome de Jesus não é, finalmente, uma palavra mágica ou uma palavra que vai engabelar, né, o próprio Deus, mas ora em nome de Jesus quem tem união com Jesus, quem é de Jesus, quem é salvo, quem tem comunhão com Ele. E aí não tem como Deus não ouvir, escuta o que eu vou dizer com muito carinho, se é no nome de Jesus, no lugar de Jesus, é impossível que o Pai não ouça o Filho, o próprio Filho. Por isso que Jesus disse: pedi e recebereis. Se há união com Jesus, infelizmente às vezes há dolência, né? Indolência, melhor dizendo. Vocês não recebem nada porque vocês não pedem nada, disse Tiago. Então, nós temos toda essas possibilidades, os interesses do reino de Deus e tudo mais, e às vezes não utilizamos, né? E é impossível que Deus não ouça a oração dos seus filhos, porque quando estamos unidos a Cristo, Deus ouve como se estivesse ouvindo o próprio Cristo. É uma lógica a se pensar. E por isso que Jesus afirmou: pedi e recebereis, e a nossa felicidade vai ser completa. Já é uma felicidade conhecermos a Deus e ao seu Filho a quem Ele enviou, já é uma felicidade ter comunhão, é uma felicidade romper a tentação de não orar, é uma felicidade orar, e é uma felicidade também, agora completa, quando as nossas orações são respondidas. Resultado de algo que o próprio Jesus ensinou e que a gente muitas vezes não obedece, ou alguns insistem em fazer da maneira incorreta. Deus te abençoe a pensar nestas coisas, mas, sobretudo, Deus te abençoe, Deus me abençoe a não cair na oração, na tentação de não orar. Mas oremos a Deus, dia após dia, falemos com Deus, pensando nestas coisas, de como Jesus organizou para nós e como nós devemos ir atrás de Jesus, seguindo os seus passos. Oremos. Pai, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom para conosco, o Senhor nos ouve por causa do seu Filho Jesus Cristo, por causa do novo e vivo caminho que ele inaugurou em sua própria carne. Obrigado por estarmos unidos a ele. E abençoa, Senhor, todos os meus irmãos. A porta da oração nunca estará fechada para nós, mas nos ajude, Senhor, a irmos para a oração. É o que eu oro, no nome do Filho de Deus, no nome de Jesus. Amém.